volta aqui com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje. E aí, estava eu falando na ordem de serviço, sobre a ordem de serviço, que ela é pautada em cima da NR1, ou seja, existe uma normativa dentro da questão das normas, leis, regras, na construção de uma ordem de serviço. Estas ordens de serviços, pela empresa, deverá estar ali a questão sobre a segurança do trabalhador. Se um serviço nele está ali ligado ao uso de certos EPIs, capacete, luva, se é necessária a utilização de algum desses EPIs, isso tem que estar descrito ali dentro da ordem de serviço. Na aula da semana que vem, vocês vão ver que para você montar um computador, você simplesmente não pode ir de qualquer forma. Tem que ter uma bancada. Essa bancada tem que ser ergonômica, ou seja, da altura correta para você. Você tem que ter uma manta antistática, você tem que ter uma luva especial para isso. Dependendo do que você vai trabalhar ali, óculos, você precisa ter um óculos de proteção. Se você for trabalhar em algo externo, como eu dei o exemplo da solda de fusão em redes como fibra óptica, nesse caso, você vai ter que subir em poste. Tem que ter, então, a questão sobre bota, luva, óculos, capacete, tem que ter o cinto de segurança para te prender ali no poste. Tem que ter a questão também do aterramento. Se você vai mexer num poste que passa eletricidade, tem que ter tudo isso. Ou seja, tem diversas regras ali que devem ser seguidas e isso tem que estar definido na ordem de serviço. Então, fiquem de olho quanto a isso. Isso a gente normalmente foca a NR1 para empresas grandes. Você está trabalhando em uma empresa grande e ali te entrega aquela ordem de serviço e tem isso na ordem de serviço. Mas mesmo nos pequenos trabalhos, mesmo no seu pequeno negócio, você tem que estar de olho também na segurança. Vamos retornar aqui para o nosso material, a gente dar continuidade a falar um pouco mais sobre essa ordem de serviço. Categorizando tipos de serviço para o processo de fluxo do trabalho. As categorias são usadas no gerenciamento de ordem de serviços para ditar o processo de fluxo de trabalho. Algumas categorias incluem manutenção corretiva, como eu já falei, ali o caso de uma ordem de serviço apontando para a corretiva, que ela estará ligada ali restaurando um recurso após uma falha. O pedido de um serviço, o atendimento ali por um serviço, pedido do cliente não associado a um problema. Tarefas fixas, esse pedido de serviço normalmente é o tal dos tickets que a gente dá para o nosso cliente. Quantas vezes ele poderá nos chamar para uma tal manutenção, para algum serviço, para alguma dúvida, né? Na verdade, não é nem uma correção, é para responder alguma dúvida. A gente possa gerar um feedback. As tarefas fixas é uma ordem permanente que precisa ser realizada regularmente. Exemplo de uma tarefa fixa, uma ordem de serviço que é uma tarefa fixa, backup do servidor. Você tem que fazer todo dia, ou de 3 em 3 dias, uma vez por semana. Isso tem que acontecer. Então, é uma tarefa fixa. No seu computador, você passa o antivírus de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Isso é uma tarefa fixa que você tem que deixar ali. Manutenção preventiva, ordens proativas projetadas para evitar falhas. Então, tem um checklist de tudo aquilo que deve ser verificado se ainda continuam a trabalhar, como no caso do exemplo que eu dei, o do carro que você troca o fluido de freio de tempo a tempo, não espera que ele fique com a viscosidade errada, a coloração errada. Não, é de tempo em tempo faz essa troca. Então, isso é uma preventiva. Eventos são projetados para abordar trabalhos que não estão relacionados à manutenção de ativos ou correções, ou seja, eventos aconteceu de forma extraordinária ali. É algo que totalmente não envolve aquele serviço. Como no caso, na manutenção de redes, você está ali na manutenção de redes, visualizando se a rede ali no seu bairro está a funcionar nesse serviço como provedor, mas aí poderá acontecer algum evento adicional, como por exemplo, diante de uma chuva, parte da sua rede
ela ficou mais lenta. Então, é um evento, ela não quebrou os cabos, mas ficou mais lenta. Qual a motivação? Seria as caixas de passagem que estão cheias de água? Será algum bichinho que está roendo, algum roedor que está mexendo nos cabos? Então, é um evento. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, não sabe se ali é uma correção, não tem a certeza do que é aquilo. Ele é um evento extraordinário. Bora para os nossos exemplos aqui, que eu trouxe 3 exemplos de ordem de serviço. Vou reafirmar isso. Esses 3 exemplos são somente exemplos. Eles não são fixos para vocês utilizarem na sua empresa. Vocês, a partir disso, a partir dessas ordens de serviço aqui, esses 3 exemplos que eu trouxe, é que você poderá montar a sua própria ordem de serviço. Eu tenho aqui nesse primeiro aqui, uma ordem para pedido de um serviço. Lá no início, lá no topo, sempre devemos ter o cabeçalho. Nesse cabeçalho, vai ter ali a numeração dessa ordem de serviço, se caso necessário, o logotipo da empresa, endereço da empresa e tudo mais. Logo a seguir, a parte do cabeçalho que estará os dados do seu cliente, os dados tanto do seu cliente, endereço, telefone, do seu cliente, e-mail, como também a identificação do produto que você está recebendo ali, o número da ordem de serviço e a identificação daquele trabalho que vai ser feito. E percebam que eu tenho ali o item autorizado por e a assinatura, ou seja, eu vou estar autorizando ali, vai ter ali o meu cliente, vai autorizar a fazer aquele serviço. Eu vou preencher essa ordem por completa, descrição do trabalho, troca da tela do celular do Samsung Y. E aí o cliente ele assinou ali, dizendo que ele quer realmente que seja feita aquela troca. Se caso depois ele se arrependeu, não quero que troque não, bota minha tela quebrada de novo e devolve meu dinheiro. Não pode. Por quê? Porque ele já assinou. É um documento válido, um documento legal. Logo a seguir, nós temos o serviço e descrição do trabalho, além da descrição das peças e materiais que são utilizados. Então a gente cobra 2 níveis aí. Você vai fazer a manutenção. Digamos que você está fazendo a manutenção de um computador, está fazendo a limpeza dele. Na parte da limpeza, ou seja, passar o aspirador, limpar os contatos, passar álcool isopropílico na limpeza da placa, retirar a pasta térmica que já estava ressecada, tudo isso, cada um desses serviços que eu saí descrevendo, você tem que colocar ali. Primeiro item, você sai escrevendo ali. Retirei a pasta térmica de cima do processador. Você tem que colocar quanto tempo você fez isso aí. Ah, levei 10 minutos. Tá ali. Quanto que você vai cobrar? Se você não preenche aqueles de quanto que vai cobrar, mas pelo menos você tem que sair definindo o que foi feito ali. Aí no próximo item. Ah, eu fiz retirada da placa do gabinete e após isso feito a limpeza de todos os contatos ali daquela placa. Um líquido de contato, além da limpeza, retirada da poeira com o álcool isopropílico. Então você tem que colocar ali nas horas quanto tempo você levou para fazer isso e a taxa ali pela cobrança daquilo. Lá no ponto descrição das peças e materiais, eu gastei o quê? Eu tive que repor a pasta térmica. Então eu tenho que colocar ali pasta térmica no processador. Você tem que colocar ali quanto que custa, qual seria o valor dessa pasta térmica por você ter utilizado isso. Ah, você fez a troca de uma parte, uma peça, foi trocada a memória RAM. Você tem que colocar ali quanta memória RAM foi trocada e qual o valor dela. E aí, após isso, lá no final, vocês percebam que lá no final, a gente tem o total de cada uma delas, quanto que é o total de cada uma delas ali. E aí, por fim, para finalizar, que a gente vai ter o total de tudo, ou seja, o total de todo o serviço. Ordem de serviço realizada por, aí você coloca seu nomezinho ali, quem é o cliente que aprovou, a assinatura do cliente dando aprovação lá embaixo e a taxa que foi cobrada. Tá lá embaixo, a taxa foi cobrada. Serviço para reparação. Você vai fazer uma reparação. Aí, a mesma coisa, o cabeçalho, colocando o endereço, o nome da empresa, os dados do cliente, os dados do produto ali, o que vai ser reparado, vai ser corrigido. Ali a descrição do serviço em si, hora de entrada, hora de saída, e a descrição total de tal dado. Nessa ordem de serviço para reparação,
ela seria perfeita para a fusão daquele cabo que rompeu de fibra óptica. Você percebe que ele nem coloca aqui a questão dos produtos, ou seja, é somente a reparação. Foi até lá o local, gastou-se tanto tempo para fazer a soldagem e não gastou realmente um material ali. A gente não gastou um produto ali. Por último, a gente tem a ordem de serviço de TI. Essa aí está bem ligada a nós. A ordem de serviço de TI ela começa também com o cabeçalho, onde tem os dados da empresa ou departamento. Por ser serviço de TI, essa daqui vocês vão ver mais quanto setor. É um setor pedindo para outro setor. Então, no caso, o setor de RH pediu para que fosse feito o reparo de uma máquina. É uma ordem de serviço como essa que vai ser feita, demonstrando ali qual o departamento que ela está ligada e qual é a ação requerida. Normalmente, ela possui um checklist ali possível, ali, problema de acesso, ticket de problema, ou seja, já detectado através de um checklist qual a ação que vai ser requerida a ser feita. O serviço pedido vai estar descrito pelo que o cliente quer. Foi pedido para fazer a troca de um software, atualização do software da máquina da chefia nos recursos humanos, setor de recursos humanos. Então, é feito isso, o cliente aprova e finda. Bora para a nossa dica de ouro, vamos resumir, vamos resolver a nossa dica de ouro de hoje. Qual era o problema? O problema era que o meu computador, toda vez que iniciava, ele não partia direto para o nosso Windows. Ele para nessa tela aí de escolha de opção, e nessa telinha bem aí, eu sou obrigado a clicar sempre em continuar. Qual é a falha? Agora que o Rildo já explicou, que lá na placa-mãe, tem a BIOS, aquele código, a BIOS, que faz justamente esse boot inicial, e isso aqui está mostrando que esse boot não começou da forma correta. Então, a gente já está sabendo mais ou menos qual é a problemática, depois de ter entendido mais sobre a placa-mãe. Mas vamos olhar a fundo esse setup. O setup, quando o micro é ligado, o primeiro software carregado é a BIOS. E o primeiro passo é o PUST de contagem. Ele sai fazendo a detecção de tudo na sua máquina. Memória RAM, todos os dispositivos que estão ali conectados. Ele dá uma olhada se existe um HD e através dali ele encontra o sistema operacional dentro dele. Se você entrou dentro da BIOS, se você está ali na interface da BIOS, normalmente essa é a interface tradicional que a gente pode encontrar. Essa interface aqui, a gente vê, eu mostrei agora há pouco, é desta placa aqui, a Fênix, tá? Essa placa MI é Fênix. Tá? Mas normalmente ela tende a ser desse modo bem aqui. Configuração e manipulação. Na própria interface está disponível o menu de navegação. Geralmente as teclas de navegação, eu tenho ali o F10 e o ESC para fazer essa tecla, e no direcional. As teclas F10 e ESC permitem a saída dessa interface e salvar as configurações. Vamos voltar uma tela aqui. Vocês percebem aqui que eu tenho o ESC para saída e o F10 para salvar e sair desse setup. Então, se eu quiser sair, basta apertar esses atalhos aí, que eu posso sair sem salvar ou salvando a modificação que eu fiz. Aí você entra, você pode fazer as configurações dentro da BIOS. A seção mais básica é o main ou a standard. Dentro dessa função standard, vocês percebem lá no topo, ó, tá aqui, ó, no topo, essa barra de ferramenta, a gente encontra as funções o main, advanced, power, boot, tools e exit. Via de base aqui, main, é nela que eu tenho normalmente as configurações do boot, as configurações de como está no boot lá, o que ele vai acessar. Ou seja, se tem mais de um HD, ele vai mostrar ali. Se ele tem algo como está conectado à rede, ele vai mostrar ali. Tem algo como um DVD, ele vai mostrar aqui também. Então, nesse caso aqui, ó, perceba que ele está mostrando o quê? Que ele tem um disquete, que ele tem um HD, ó, e tem mais outros HDs ali, ó, não detectado, não detectado. Só tem um HD. Eu encontro nesse item aqui um Bang DVD, ou seja, tem também um DVD nele. E eu encontrei aqui, ó, no slot SATA dele, Samsung HD 080, ou seja, tem 2 HDs nessa minha máquina, bem aí.
Tem um HD no IDE Master, ou seja, o principal é nele que vai ter, o Master é onde vai estar o meu sistema operacional, e tem ali no SATA um segundo HD que eu devo estar usando para guardar meus arquivos. Outra coisa, nesses Advanced Power, no Advanced eu tenho ali alguns comandos avançados, vou mostrar já já alguns para vocês. No Power eu vou mostrar o status da minha máquina, temperatura do processador, algo desse tipo. E no boot eu vou mostrar a ordem que meu boot está, ou seja, quem ele está respeitando na entrada ali, quem ele está fazendo a leitura. E tem algumas ferramentas, os tools ali que a gente vai encontrar que eu posso fazer até o tal do overclock na minha máquina. E por fim, a saída. Acessando o submenu referente a cada um dos discos, é possível efetuar algumas modificações adicionais, como ajustar o modo de transferência, além de desativar algum dos adicionais ali, algum HD eu posso retirar ele dali, deixar ele desligado. Eu posso remover certos hardwares ali que eu vejo desinteressante no início da minha máquina. Ó, uma outra BIOS aqui, uma outra BIOS aqui para a gente dar uma olhada nela. Qual seria a diferença? Main sempre tem lá no nosso menu main. Nele o que eu posso encontrar? Disco rígido. Ele vai nesse disco rígido ele tá, ó. Se eu cliquei lá dentro do master para mostrar no meu disco rígido, ele está mostrando o que tem esse disco rígido lá. ST3800 é o nome desse disco. O espaço dele está lá, size 80 GB, ele é um HD só de 80 GB, pequenininho. Ele ainda mostra outras informações técnicas sobre o HD. Então eu posso encontrar informações até mesmo do status de vidas de um HD dentro da minha BIOS. Ele é estacionado no meu computador. No Advanced, a gente vê alguns itens aí, algumas modificações. Eu vou até dizer para vocês, só mexam no Advanced se vocês... É avançado. Só mexam se vocês se sentirem seguros a isso, tá? Professor, se eu mexer em alguma coisa na minha BIOS, ferrei, mexi em tudo ali. E agora? O computador não funciona, o que eu faço? Vocês fazem o seguinte, vão lá, abra o gabinete, retira a pilha, a bateriazinha, isso tudo vai ser resetado. Retire a bateria, conta assim algo como 30 segundos e coloca ela de volta. Tudo que você fez aqui vai ser resetado. Então pode mexer tranquilamente aqui dentro da sua BIOS e se por acaso deu alguma coisa de errado, você pode retornar retirando aquela bateriazinha da nossa placa. Então a gente tem dentro do avançado aí, eu posso fazer algumas modificações, como ativar um chip de leitura, ativar uma porta SATA, ativar algo adicional. Inclusive é no avançado que a gente pode acionar o Wi-Fi. O Wi-Fi era para fazer a leitura dos sistemas como o Windows 8 em placas antigas, tá? Elas não reconheciam. Então você ativava o Wi-Fi, que era o modo de leitura do Windows 8. Para ativação de interface, procure pela opção Onboard IDE. Então, se eu quiser ativar uma interface qualquer, eu não quero que tenha, eu vejo que tem 4 entradas SATA na minha placa-mãe, mas elas não aparecem aqui. Então, você vai lá e você pode ativar essas entradas. Normalmente, elas vêm ativadas. Então, por que serve esse menu? Ele serve para, se caso alguma delas estiverem elas estiverem em curto, você pode ir ali e desativar. Digamos que toda vez que inicia, aparece erro na SATA 2. Você vai bem aí, desabilita essa entrada, essa porta bem aí, e pronto. Ela não vai te dar mais problemas. A opção SATA DMA Transfer ativa o suporte ao DMA para HDs ligados a portas SATA. Desativá-lo pode ser usado para tentar solucionar problemas de detecção de HDs ou corrupção de dados. Isso daqui eu falei, é avançado. Se você quiser procurar falhas dentro do seu computador, na entrada SATA, ele vai ter essa opção bem aí. Utilize-se da avançada só se você tiver realmente esse nível. Inclusive, olha, eu falei hoje que o nível RAID, tá, o acesso de salvamento, backup dos dados da sua máquina, você pode utilizar o nível RAID dentro de um HD, as placas também têm isso. Dentro do avançado, você pode ir ali e habilitar que o seu HD vai estar trabalhando em nível RAID. Então, a gente pode também ativar isso. É só a nível de curiosidade, tá? Não vamos fazer isso não, gente.
Aí, ó, uma outra placa mostrando também que ela pode trabalhar com SATA e a nível RAID também. Normalmente RAID a gente trabalha mais com servidores, tá, gente? O boot permite a alteração da sequência de boot para que seja efetuada a partir do leitor óptico, pendrive, HD externo, dentre outros. Então, tá aqui a falha que a gente viu. Aquela falha lá é justamente isso. Lá no boot, a sequência de leitura do boot ele está como? Onde ele vai procurar? A primeira coisa que ele vai procurar, onde é que está o meu sistema operacional? Ele está procurando ali aonde? CD-ROM, gente. Então, se tiver um DVD com um sistema operacional dentro lá do leitor de DVD, ele vai iniciar aquele DVD. Então, é algo que está acontecendo ali. Alguém fez a instalação do novo sistema operacional e deixou ou conectado o pendrive nenhuma USB naquela máquina, ou ele deixou o DVD do Windows 10 dentro do disco. Então é só retirar aquilo e mudar essa ordem aí de leitura. O primeiro que deve ser lido aí é onde está em segundo boot device, ou seja, eu tenho que achar é o HD, gente. Eu tenho que colocar ele em primeiro, o HD, e depois eu faço a leitura do resto. Porque o primeiro que ele vai procurar, isso aí é a ordem de inicializar o sistema operacional. Então, quem tiver em primeiro, ele vai procurar ali dentro do leitor de DVD. Tem alguma coisa de Windows, alguma coisa de sistema operacional? Se tiver, ele inicializa. E é por isso que está aparecendo naquela tela. Mas se não tiver, aí ele passa para o segundo boot. Aí vai para o HD. Então, era só retirar o pendrive ou retirar o disco de dentro do leitor de DVD, era só isso. Mas ele ia ficar ainda com a ordem errada ali do boot. Então, por esse motivo, é interessante que você sempre olhe isso e deixe o boot inicial como o HD que está instalado o seu sistema operacional. O boot, outras opções. A gente tem o Quick Boot, quando é ativada, faz com que o post deixe de executar algumas verificações, reduzindo o tempo de boot. É seguro mantê-lo desativado, ou seja, se eu colocar Quick Boot, é justamente se eu estou com uma máquina demorando muito naquele inicial dela, aquela telinha com aquelas várias leituras aparece na tela, aquelas várias letrinhas, está demorando demais, eu vou lá e posso modificar por Quick Boot, vai ser muito mais rápida a leitura inicial do nosso sistema. Full Screen Logo permite a personalização do splash gráfico dos fabricantes. Quando tem essa opção Full Screen Logo, o inicial do seu computador aparece a logo da placa-mãe, ou seja, aparece a imagem da placa-mãe, a marca da placa-mãe. Se você quiser desativar isso, você pode retirar também. Alguns computadores, inclusive, tipo, você vai ligar um Lenovo, ele aparece o nome Lenovo toda vez que você inicializa. Se você quiser, você pode retirar aquele logo. O HDD Sequence SCSI IDE FIST, em placas antigas, você só vai encontrar em placas antigas, distingue-se essas controladoras. Você pode trocar a controladora. Então, isso aqui, esse último item, você pode até esquecer, porque vocês não vão encontrar IDE, e muito menos o SCSI. Tá aí, ó, você pode, no boot, vocês também podem modificar, tá? Aqui, o UEFI boot, que é justamente a leitura de sistemas operacionais como o Windows 8 em placas antigas. Você pode mudar essa ordem bem aí. Só para adicionar conteúdo para vocês, overclocking. Pode ser que alguém aí fique perguntando assim, ei, tem jeito de tunar, tem jeito de melhorar, de deixar a minha máquina mais potente, envenenar a minha máquina? Será que tem jeito? Em algumas placas tem sim. No setup, em algumas máquinas, principalmente em placas da ASUS, a gente tem algumas seções chamadas Jumper Free Configuration ou CPU Configuration. Nestas placas, a gente encontra essa configuração chamada Genie BIOS, que você pode aumentar a potência, ou seja, dar um overclock. O seu computador é algo como, ele tem frequência de 3.8, e aí eu dou um overclock de 3, ele passa a ser como se fosse reconhecido como um processador mais potente. Então é possível fazer isso sim, dependendo da placa, não é para todas. Existem certos softwares que dizem fazer overclock, mas a placa-mãe que tem isso naturalmente trabalha de uma forma bem melhor.
O AI overclock encontrado em placas ASUS é uma espécie de overclock for dummies, onde é permitido especificar porcentagem de overclock. Então você pode até especificar a porcentagem que você quer aumentar, você pode melhorar direto no CPU clock, a sua frequência. Então a gente pode trabalhar melhorando a performance da máquina. Quero dizer que até mesmo se a gente for pensar em qualquer maquinário que a gente vai chamar envenenar, ou seja, fazer um overclock, você vai estar fazendo ela trabalhar mais do que ela foi criada. Então você vai estar diminuindo o tempo de vida dela. Está aí na telinha a demonstração de um overclock, onde você pode mudar a frequência delas, isso aí nessa placa que a gente viu da AMD. Posso aumentar a frequência dela. Tem a CPU Multiply, que você pode também modificar isso. A V-Core Voltage, você pode também especificar a voltagem que está passando para o processador, mas eu digo sempre, só altere esses valores se você entende muito sobre isso. Além de, se você for fazer isso, saiba que o tempo de vida da tua máquina vai diminuir. Hypertransport, melhorar a questão da leitura de clock para certos gráficos. O PCI Express Clock também é modificar a frequência de leitura das entradas do PCI. Então, tudo isso nessas placas, a gente pode fazer esse tipo de modificação. Então, você pode trabalhar criando um overclock em cima desse tipo de máquina. Turminha, chegou aquele momento, a nossa hora de praticar com as nossas questões. Momento que eu trago para vocês aqui algumas questões retiradas até de alguns concursos, de algumas provas, voltadas aqui para esse nosso assunto, esse nosso tema de hoje, que apontou sobre a questão tanto da ordem de serviço, como essa prática que a gente trouxe aqui, falando sobre a BIOS, setup, placa-mãe, todo esse assunto. Então vamos responder algumas questões aqui e ver se a gente realmente aprendeu alguma coisa. Quero que vocês participem aí. Quem estiver aí me assistindo, quem estiver ainda corajoso, ainda seguindo comigo, pode utilizar o nosso chat aí e dizer aí qual seria a resposta correta de cada uma das nossas questões. Então vamos lá, vamos responder as nossas questões de hoje? Primeira questão. Essa primeira questão ela vem ali de um concurso, um seletivo da Prefeitura de Floresta lá em Pernambuco. O acrônimo BIOS, que foi falado hoje, o acrônimo BIOS é uma palavra utilizada para Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. Com relação a BIOS, é correto afirmar. Então, dentre as várias alternativas, a gente tem somente uma que está falando a verdade. Bora procurar aqui quem está falando a verdade e desmistificar, bora retirar as fake news aqui do meio do caminho. Primeira, é um aplicativo responsável pela proteção do sistema operacional instalado na máquina. Nunca foi. A gente sabe que a BIOS ela não serve para a proteção da máquina. Isso aí seria algo como um antivírus. Letra B. É um aplicativo responsável pelo gerenciamento de tarefas e banco de dados de um computador. Já poderia parar bem aí. Sendo executado pelo sistema operacional. Pronto, acabou tudo errado isso aí. Não tem nada a ver. Tanto que não é a BIOS, para começo de conversa, ela nem é executada pelo sistema operacional, ela é pela placa, ela é o primeiro algoritmo a ser carregado dentro do nosso computador. Letra C, é um aplicativo de gerenciamento de dados, continua falando besteira, ó, gerenciamento de dados não tem nada a ver com a BIOS, que é executado paralelamente com o sistema operacional, de jeito nenhum. Toda errada aí. Letra D, é um aplicativo responsável pelo carregamento do sistema operacional instalado na máquina. Justamente, é ela que aponta, lá no início, quando tu liga teu computador, é ela que diz onde está o sistema operacional e como ele deve ser carregado. A última aí, letra E, é um aplicativo responsável pelo gerenciamento de tarefas e dados, também não tem nada a ver. Sendo inicializado quando o sistema operacional está totalmente carregado. Não, gente. É antes do sistema operacional estar carregado que ela tem seu início. E não tem nada a ver com o gerenciamento de tarefas e dados. Certíssimo, esse daí. Ó, a próxima. Esse daqui,
profissional de nível superior ali da Eletrobras. Considere as seguintes assertivas referentes a BIOS, Basic Input Output System, de um microcomputador e seu funcionamento. Então, ele vai dizer 3 coisas e ele quer saber quais das 3 ali são verdade, estão as 3. Ele quer que você indique quais são as corretas aí que estão falando a verdade sobre a BIOS. Então, vamos lá, então. A primeira dela diz: uma das funções da BIOS é armazenar temporariamente os dados que serão enviados para o periférico de saída. Nunca foi. Ela não tem nada que armazenar nada. O trabalho dela é: apertou o botão ligar o computador, ela vai procurar quais são os periféricos junto com o post, quais são os periféricos que tem ali, fazem parte da máquina, se está tudo ok, procurar o sistema operacional e inicializar o sistema operacional. Esse é o trabalho dela. Depois ela pode ir até dormir, mas esse é o trabalho dela. Então a primeira está errada. Vou colocar aqui um X nela, para dizer que ela está errada. Segunda, o BIOS ou a BIOS, né, participa do processamento do microcomputador como uma memória cache auxiliar da CPU. Deus que me livre disso. Não tem nada a ver com ela ser uma memória cache. Ele está comparando a BIOS à memória cache que a gente encontra dentro do nosso processador. Isso não tem nada a ver. Isso daí foi uma besteira gigantesca sendo falada. Terceira, será que não tem nenhuma certa, gente? O BIOS é um programa de computador executado quando o computador é ligado. Perfeito. Pronto, é só isso. Um programa, o computador é ligado, ele está ali. Então a gente tem uma que é só a terceira, tem a letrinha C. C, correta. Bora mais uma aqui. Uma das atribuições da BIOS em um computador do tipo IBM PC é corrigir. Uma das atribuições da BIOS. Fala que é o IBM PC, mas vamos botar como geral, computador de forma geral. Então, quais são as funções? Uma das funções dessa BIOS. Ele está procurando quais delas aqui que está essa função. A. Corrigir setores defeituosos no disco rígido? Não, gente. A BIOS ela não corrige setores defeituosos. O post que está junto com a BIOS, ele verifica esses setores defeituosos e dá alerta, mas ele não corrige. Esse não é trabalho dele. B. Desfragmentar arquivos dispersos no disco rígido. De jeito nenhum. A gente sabe que a BIOS ela só serve para o iniciozinho do computador, gente. C. Realizar backup de dados na memória com determinada frequência. Nada disso. Letra D. Contatar o fabricante do computador quando este acusar algum problema de hardware. Também não. Tem que ser essa última, gente. Detectar e reconhecer componentes físicos, hardware, conectados ao computador. Perfeito. Por enquanto está tudo molezinha, tudo tranquilo demais essas questões. O BIOS, esse daqui é justamente, gente, essa aqui é uma questão da nossa área, técnica informática. De uma provinha da nossa área lá no Rio Grande do Sul. O BIOS, o CMOS e o setup de um microcomputador corresponde respectivamente a componentes de... Olha só, gente. Hoje eu falei sobre isso, fiquei ali martelando sobre isso. Quem é software, quem é hardware. E aí a gente viu o seguinte, eu fiquei falando para vocês que a BIOS ela é o algoritmo, a BIOS é um algoritmo. Se é um algoritmo, ela é software, não é isso, gente? Olha, a Aroasa aí tá comigo, tá seguindo comigo aí. Qual é a resposta dessa daqui, Aroasa? Vai firme, vai firme. Então, se eu tenho que a BIOS, a gente sabe que ela é um software. Então, quais estariam certos? Tem um software aqui, tem um software, tem um software. Estou em 3. CMOS ou CMOS, ele é o quê? Um hardware ou um software? Basta de lembrar que ele é o nosso chip, ele não é um chip da placa. Se é um chip, Hildo, qual é a diferença do hardware e do software? O software você não consegue pegar, o hardware você pega. O software você só consegue xingar, o hardware você consegue chutar. Certo? Vamos lembrar disso. Então, no caso, ele é um chip, ele é físico. Se ele é físico, ele é hardware. Então, a gente tem que procurar ali quem está falando das nossas opções que é hardware. Hardware e hardware. Fiquei em duas, estou entre a B e a D.
Faltou a última aí, saber se ela é hardware ou software. Setup é o setup do computador. Cara, setup do computador, que tu não chegou a falar sobre setup, não. Naquele último instante ali, quando a gente estava adentrando dentro da BIOS, vocês lembram daquela configuração? Ali é justamente ali que a gente encontra o setup. Aquele programa apresentado ali dentro da BIOS é justamente que mostra o setup da minha máquina. Espera aí, você falou um programa? Se falou um programa, falou de software. Se falou de software, está aqui, está marcado. Será que a gente acertou? Ou o Rildo vai passar vergonha? Acertou. Tá aí, BIOS, software, CMOS é o hardware, que é o chip, e setup é um software. Perfeito, a Aroaz está seguindo comigo aí. Bora para essa próxima aqui. Nessa daqui, ela é do TRE do Ceará, técnico judiciário. Gente, aqui é prova pesada, ó. Operação de computador. Prova pesada aqui, a nível superior aqui. Sobre os chipsets, é correto afirmar. Chipset é o que, gente? Chipset é justamente aquela questão lá da placa norte, placa sul, não é? Ponte norte, ponte sul. Não foi isso que a gente falou? É aquele ponto ali. Bora procurar entre as opções aqui. A gente consegue achar qual que delas está correta e o que tem nas outras que estão erradas. Bora ler. Eu vou continuar na ordem aqui, de A até E. Se eu achar que é certa, eu vou marcar ela. Letra A. Atualmente, existe a possibilidade das pontes encontradas, existe a possibilidade das pontes encontradas em placa-mãe serem substituídas por um único chipset. Eita! Será? O Ito falou que elas ficam separadas, mas está dizendo aí que atualmente existe a possibilidade das pontes encontradas em placas-mãe serem substituídas por um único chipset. Eu tô achando que é essa, mas não vou marcar ela não, ó. A Aroaz já chutou logo, meteu o soco nela e disse que é essa daí que está correta. Eu vou ver as outras antes, ó. Eu vou ser veaco aqui, cara. Eu vou dar uma olhada nessas outras. Bora lá a letra B para ver o que tem de errado. Se eu encontrar todas as outras erradas, eu volto para a letra A. B. O chipset de um computador é considerado o cérebro da placa-mãe, sendo constituído de até 5 pontes. Pelo amor de Deus, essa daí não podia estar mais errada. Dizer que ele é o cérebro da placa-mãe, nunca comparamos com isso. E dizer que ela tem 5 pontes, sabemos que só são duas, a ponte norte e a ponte sul. Então ela já está errada. C. A chamada ponte sul é responsável pela comunicação do processador com as memórias. É isso? Não é. Aqui é a ponte norte. Ponte norte, que é aquela que fica perto do processador e da memória RAM. A próxima, que é a chamada ponte norte, abriga os controladores de HDs e as portas USB, paralela, PS2 e serial. Será que ela está certa? Não, Rio, de jeito nenhum. Ponte norte, essa daqui é a ponte sul. A ponte sul é que trabalha com esses controladores. É a ponte sul que está ligada aos discos rígidos, que está ligada ali à finalização. É ela que se conecta à questão sobre as portas USB. É ela que faz toda a transição. Se você fizer a conexão, se você conectar uma placa de vídeo à tua máquina ali em uma PCI Express, você conectou, quem vai estar atendendo a ela é justamente a ponte sul. Ela transita os dados para a ponte norte, que entrega isso ao processador. Então, nesse caso aí, é a ponte sul. Além disso, além dessa visão aí, a gente tem que lembrar o seguinte: a ponte sul, ela que controla o quê? O CMOS. É ela que nela que vai fazer a primeira ligação da máquina ali com a BIOS, em busca, junto com o POST, em busca das informações da sua máquina, para saber o que está ligado. Por que é na ponte sul, Hildo? Porque quando você liga a máquina e a BIOS sai procurando esses diversos periféricos que está ligado à sua máquina, ele vai procurar esses periféricos aonde? Controlador de HD, vai procurar as portas USB, se tem alguma coisa conectada ali, vai procurar a porta paralela, vai ter uma impressora, alguma coisa conectada ali, um scanner. Ele procura PS2 e serial, procurando mouse, teclado. Então ele sai buscando tudo isso. E por isso
que a ponte sul que está conectada a a BIOS ao CMOS. E é nesse motivo aí que a letra D está errada, porque aí deveria ser sul. Vamos ver a última aqui. Por questões de compatibilidade tecnológica, os fabricantes de placa-mãe constroem seus próprios chipsets. Espera aí, gente. Vamos entender isso aqui direitinho. Por questões de compatibilidade tecnológica, fabricante de placa-mãe constrói seus próprios chipsets? Não necessariamente. Não mesmo. Eu nem cheguei a falar sobre essa questão do próprio chipset, da Ponte Norte, Ponte Sul, na questão de quem fabrica até mesmo a BIOS, mas vocês viram ali, quando eu estava mostrando para vocês a BIOS, o CMOS, que está conectada à Ponte Sul. Vocês viram ali que eu falei, olha, essa daqui é uma marca Fênix, é uma AMK Fênix. Ah, tem a Megatrends também, ou seja, não era a placa-mãe, aquilo ali não era não era falando que era da placa-mãe, mas era a versão daquele chip. Então, um chipset não é obrigatório que a própria placa-mãe, a própria fabricante da placa-mãe, faça seus chipsets. A gente bem sabe que a grande maioria se a gente for abrir algo como uma placa de um celular, por exemplo, você vai encontrar diversos componentes ali, que é a reunião de diversos fabricantes, diversas fábricas espalhadas pelo mundo, que reúnem essa tecnologia toda ali. Então, não é obrigatório que o fabricante da placa-mãe ele seja obrigado a produzir o chipset. Nada disso. Então, aí a gente retorna lá para a letrinha A e, pelo jeito, eu vou combinar com a Aroasis. Por quê? Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais correta delas. Existe, sim, a possibilidade das pontes serem encontradas em um único chipset, mas é como eu falei para vocês. Nesse único chipset, normalmente, internamente, ele tem as divisões dele ali. Ele tem a separação norte e sul, só em um chip, tá? Só em um chip, sim, existe a separação. Eu disse até sobre a desvantagem de ser desse jeito. A maior desvantagem dele ser desse modo aí é justamente que se ele está mais próximo de processadores, e normalmente é assim, se ele estiver mais próximo de processadores, ele não vai conseguir atender aqueles requisitos com maior velocidade da controladora de HD, da ponte, o que seria a ponte sul, porque ele está mais distante. Essa proximidade, você pode falar assim, mas é uma proximidade de praticamente um palmo de distância, a localização dele. Mas esse um palmo, no mundo da informática, é muita coisa. Tá? Muita distância. Então, tá certinho. Letrinha A. Na placa-mãe, nesse aqui é de quem? Analista de redes e comunicações, ou seja, nível superior aí, gente, ó. Nível superior aí. Na placa-mãe de um microcomputador do tipo PC, existem diversos componentes, como o processador, as memórias, os chipsets. A maioria dos chipsets é formada por dois chips principais denominados... pelo amor de Deus, essa daqui não tem como errar. Eu vou até esperar ali a galerinha, o Aroaz aí. Vai lá, responde aí, Aroaz. Isso aqui não tem como errar. O Rido ficou martelando isso todo o tempo. Tá ali, ó, o pessoal ali do... Pronto, o pessoal do YouTube também já está respondendo. Essa daqui, gente, se caiu uma dessa num concurso que eu estou fazendo. Viram na mesma hora funcionário público. Isso aqui não tem muito a dizer não, gente. Se a gente está falando aqui que os chipsets formados por dois chips principais, bora ver o que está errado nas outras. A gente já sabe aí que é a ponte norte e a ponte sul. Não tem nem o que discutir. AGP e PCI é o quê? É as entradas em uma placa-mãe. Entradas em uma placa-mãe. A AGP normalmente é para placas de vídeo e a PCI normalmente para placas de rede, placa de som. E se for a PCI Express, ela é justamente para a placa de vídeo. Letra B, ISA e EISA. Essas daí são entradas antigas de memória, gente. As antigas entradas para memórias, como a memória RAM, que eram as primeiras memórias ali, primeiras memórias RAM utilizadas nessas máquinas, utilizavam as entradas ISA e a EISA. Inclusive a ISA, se eu não me engano, a ISA é a evolução da EISA. Houve essa evolução. E a gente viu várias evoluções aí na contagem da nossa história da computação lá nas primeiras aulas.
Então, também não tem nada a ver. Letra C, bloco AT e bloco ATX. Pelo amor de Deus, hoje a gente falou que AT e ATX é justamente a configuração, o modo da arquitetura daquela da placa-mãe, o modo daquela arquitetura para uma fonte de energia. Então, não tem nada a ver com isso. Letra E, controlador de vídeo e controlador de som. Não mesmo, esses controlador de vídeo e controlador de som são realmente chips que podem existir numa placa-mãe para fazer esse controle a mais sobre vídeo e som, que a gente poderia chamar, poderia igualar como a placa de vídeo on-board e uma placa de som on-board. É a saída de som, aquela saída de som que você tem naturalmente na tua placa-mãe, a saída de vídeo que está ali conectada à tua placa-mãe. Então, essa daqui não tem nem muito o que discutir. Tá aí, ponte norte e ponte sul. Galerinha, tá atenta. Essa daqui é para técnica de informática, já é nossa área. Essa daqui não pode errar, não. Nossa área. Tá ali, é uma prova que foi feita lá pelo Tribunal de Contas, lá em Roraima. 2007, um pouquinho antiga. Mas vamos ver aqui. Ah, Rildo, essa daqui tá difícil. Tem uns nomes bonitos aí que eu não vou conseguir achar, não, a solução para ela. Bora ver o que ela diz? A técnica de se configurar qualquer tipo de componente eletrônico para trabalhar em um clock acima do especificado é chamado de... Ó, a galera está pronta para responder? Pronta para responder? Será que vocês conseguem acertar essa? Quem está me seguindo aí ainda pode responder. Então eu tenho 4 opções aí que não tem nada a ver, que eu vou explicar o que são cada uma delas. Não tem nada a ver com esse trabalhar com um clock acima do especificado. Ora, mas Aroaz aí. Quem que tá me respondendo aí em Aroaz? Bota teu nome aí. Me falar mesmo. Eu tô vendo aí que Aroaz tá... Ó, entrou outra aí. Eu tô respondendo também letra A. Me diz aí um nome aí. Eu quero saber o nome dos inteligentes aí que estão me seguindo, os corajosos que estão me seguindo até agora. No finalzinho da nossa aula, a gente respondendo aqui questão até tarde. Tá certinho, gente. Não tem nem o que dizer aí. É overclock. Overclock, o nomezinho, se você tentar traduzir over, ou seja, você está colocando acima, esse clock acima. Eu mostrei até a configuração ali, essa configuração de overclock dentro da placa na BIOS ali. Algumas placas fazem isso. Existem alguns sistemas. A Gabriela que está respondendo aí lá em Arauás. Parabéns, Gabriela. Parabéns. Então, existe sim algumas placas que fazem isso e existem alguns softwares que dizem fazer isso. Não fazem tão bem como vocês perceberam ali quando a placa é específica para isso. E normalmente essas placas são mais caras, são vistas como placas para gamers, ou seja, quem precisa de um processamento muito maior do que o que já tem especificado ali, ou seja, o cara quer demais, e aí é o nosso overclock. E o que são essas outras? Hyperthreading. O hyperthreading é justamente uma estratégia de comunicação interna nos processadores de mais de um núcleo. Eu tenho ali um processador com mais de um núcleo, ele utiliza essa estratégia, o hyperthreading, para criar os processos de comunicação entre elas. O hypertransport é justamente a estratégia que trabalha junto com o hyperthreading. Ou seja, as duas estão ligadas a processadores, são métodos utilizados dentro do processador. Multiprocessamento continua dentro do processador. Multiprocessamento é utilizar vários processos ao mesmo tempo. A gente viu isso quando estava falando lá sobre o processador e vocês vão ver essas 3 aí. O hyperthreading, transporte e multiprocessamento quando você chegar lá na aulazinha de sistemas operacionais. O professor vai falar para vocês aí sobre isso, vai falar com vocês sobre esse tema aí. E essa última aí, Rambus. O que é essa Rambus? Essa daí é uma estratégia utilizada para memória RAM. Existiu um tipo de memória RAM, ainda existe um tipo de memória RAM que seguiu não o caminho das DIMMs natural, mas seguiu a tal da tecnologia Rambus. Então, isso é uma tecnologia para memória RAM. Mais uma questão aqui, analista de tecnologia da informação, nível superior, gente. Eita, nível superior, sou só técnico, ó, não vou conseguir acertar. Será? Bora ver aí se a Gabriela consegue acertar?
Nos computadores atuais, a memória RAM e o processador ficam localizados, pelo amor de Deus. Será que cai uma dessa quando eu fizer um concurso? Eu já estou até interessado em fazer concurso já com as questões maravilhosas dessas daqui. É só perguntando onde fica localizada a memória RAM e o processador. Bora dar uma olhada entre as opções? Vou começar de baixo para cima já dizendo mais ou menos quem seria a verdadeira, né? No controlador de entrada e saída, de jeito nenhum eu vou colocar o processador e a memória RAM no controlador de entrada e saída. Na unidade lógica e aritmética. Gente, unidade lógica e aritmética, ela é uma das partes que está dentro do processador. A gente viu isso na aula de processadores. Na placa de processamento, jamais, não tem nada a ver isso aí, ele inventou. Placa controladora, mais uma também que não tem nada a ver. E aí nos resta somente placa-mãe. A pessoa que está fazendo uma prova de analista da tecnologia da informação, ou seja, da nossa área, nível superior, e ele não consegue dizer que o processador e a memória RAM fica ali conectado numa placa, uma placa-mãe, esse daí tá difícil, hein? Mais uma questão nível superior, engenharia da computação, perito criminal. Olha aí, se vocês um dia forem fazer uma prova para virar perito criminal, ou seja, aquele CSI, é o CSI do mundo criminal aí, justamente procurando esses hackers aí, esse aí é uma dessas questões que vai aparecer para vocês. Bora ver o que ela está pedindo? North Bridge, Ponte Norte, é tradicionalmente um dos dois chips que constitui o chipset numa placa-mãe do PC. A gente sabe que existe a Sul e a Norte, né? Sendo o outro South Bridge ou Ponte Sul. O North Bridge geralmente lida com a comunicação entre... esse aqui a gente já viu. Viu até numa questão agora há pouco aqui, bem explicadinha. Ele está perguntando o que a Ponte Norte faz, o que ela cuida dentro da nossa placa-mãe. Qual seria a função dela aí? Bora ver qual seria a função dessa ponte norte. Bora começar da primeira. DVD, discos rígidos, AGP, PCI Express. Essa daqui é todinha a ponte sul, né, gente? Ponte sul serve para isso. Letra B, portas USB, chips de áudio e rede. De novo, mais encargos da ponte sul. Letra C, a UCP, a Ponte Norte mexe com isso. Chips de áudio, não. E redes. Aí, esses dois aí, Ponte Sul. Só o primeiro aqui, a UCP, que seria a nossa Ponte Norte. Letra D, discos rígidos. Já morreu bem aí, isso é Ponte Sul. Portas USB e memória RAM. Memória RAM, essa daqui é Ponte Norte. Mas o restante, Ponte Sul. Então, eu só ler a última aqui para o abraço. UCP, nosso processador, correto. Memória RAM, corretíssimo. AGP ou PCI Express, perfeito, porque ela precisa dessa comunicação. Você coloca ali a tua placa de vídeo e esse processador que tem na placa de vídeo tem que estar em conexão com o seu processador ali da tua memória, da tua placa mãe. Então, tá aí, é justamente essa, a correta, a letrinha E. Essa daqui veio para lascar, gente, para finalizar mesmo, detonando para saber se vocês sabem realmente, vocês entenderam nessa nossa aula de hoje qual é a função, o que tem realmente numa placa, uma placa-mãe. Essa daqui é uma questão da prova de técnico de tecnologia da informação. É nós, é nossa área, olha aí, é nossa área. É uma que vai cair para nós aí um dia. Bora ver se a gente reconhece. Ele diz o seguinte: observe os componentes indicados na placa-mãe ATX, é uma placa mais nova, uma ATX, e ele está perguntando ali onde tem as setinhas ali, setinha 1, 2, 3, o que ele está apontando? O que é aquilo dali que ele está apontando? Vamos lá. A1, a gente percebe ali que é uma entrada de energia, não é isso? Conector ATX. E todas elas têm conector ATX. A próxima ali, a 2, aquele slot ali
Ali não é um conector, é um conector IDE. Perfeito, ó, conector IDE. Já tenho duas aqui. Tem mais um aqui também, ó. Letra D também é conector IDE. Ali não é AGP. O conector AGP não é aquele marronzinho? Não é. Não acertou aí. Terceiro, é o nosso slot AGP, que poderia ter vindo marronzinho, né? Poderia ter vindo desse jeito, mas acabou não vindo desse jeito. Então é o nosso slot AGP, tenho duas aí, ó, tô seguindo em duas. Na quarta, eu tô pedindo ali entrada aos slots de RAM, ou seja, é justamente, gente, memória RAM, já tem a opção. E eu poderia finalizar ali com o último ali, a bateria, tá lá, nossa bateria, letrinha A. Letrinha A. Galerinha, vou agradecendo vocês por ter me acompanhado durante essa nossa aula, essa incrível aula. Vou pedindo, lembrando vocês, semana que vem vai ser praticamente mostrando um computador sendo montado do início ao fim. Vou mostrar isso para vocês, então não percam. E aí, a gente se encontra então na nossa próxima aula. Espero vocês. Até a próxima!